Aleluia, louvado seja o Senhor. Bom, irmãos, chegamos então ao estudo de 2 Coríntios, capítulo 13. Nós estávamos fazendo uma live no Facebook, mas por problemas na transmissão, faremos esse estudo a modo de vídeo. Bom, vamos ler então 2 Coríntios 13, versículo 1. Fala assim: Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, então, nesse assunto agora do capítulo 13, nós vemos Paulo falando aqui com os coríntios de uma terceira visita, que ele faria a eles, e ele iria então lidar com aqueles opositores, aquelas pessoas que estavam tendo resistência com o ministério de Paulo, que nós sabemos que é o ministério neotestamentário, que é o ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, e esse ministério é o ministério que vai permanecer até a volta do Senhor, é o ministério do Espírito. O apóstolo João, ele vem depois de Paulo, dando continuidade a esse ministério, e sabemos que o apóstolo João, juntamente com Pedro e Paulo, são os principais apóstolos do Novo Testamento. Então nós reconhecemos esse falar dos apóstolos, um falar inspirado pelo próprio Senhor, mas hoje vamos aplicar essa palavra ainda como a igreja tem essa dificuldade em relação aos apóstolos do tempo de hoje, pessoas que Deus levanta para poder cuidar das igrejas, a modo não apenas local, mas também regional. E eu quero aqui apresentar para os irmãos como essa carta, esse capítulo 13 de Paulo, essas exortações, admoestações para a igreja em Corinto, é uma figura também de uma admoestação e uma exortação da parte de Cristo para com a igreja. Então nesse capítulo 13 nós podemos dividir ele em 4 sessões. A primeira, do versículo 1 até o versículo 4, o tema é: estejam prontos para a minha visita. Aqui vemos Paulo falando para os coríntios se prepararem para a terceira visita então, que Paulo faria a eles. Então o tema dessa primeira sessão é: estejam prontos para a minha visita. A segunda parte, a segunda sessão, está entre os versículos 5 ao 7, e o tema é: tenha certeza da sua salvação. Então nós estamos vendo aqui que vamos aplicar essa palavra em relação à volta de Cristo. Primeiro aspecto: estejam prontos para a minha vinda, ou para a minha visita. Tenha certeza da sua salvação, segundo ponto, que nós iremos gastar mais tempo nesse segundo ponto hoje, entre os versículos 5 ao 7, tenha certeza da sua salvação. Esse é um ponto extremamente importante também, que nós devemos atentar, parar para meditar, considerar diante do Senhor, fazer uma avaliação dentro de nós e provar se a nossa fé, ela de fato tem sido uma fé genuína, tem sido uma fé verdadeira diante de todas as situações que nós estamos passando e atravessando. Como está a nossa fé? Então o tema da segunda sessão é: tenha certeza da sua salvação. A salvação pela morte, pela vida, pela graça, pelas obras. Vamos ver todos esses aspectos. Terceiro ponto, terceira sessão desse capítulo 13 está entre os versículos 8 ao 10, e o tema é: obedeça a palavra de Deus. Então essa aqui é a terceira exortação de Paulo aos Coríntios, a terceira exortação de Cristo para a igreja. A primeira exortação é: estejam prontos para a minha vinda. A segunda: tenha certeza da sua salvação. E a terceira, obedeça a palavra de Deus. Isso que nós encontramos entre os versículos
8 ao 10, também iremos ver isso, né, com a ajuda do Senhor. E os versículos 11 ao 14 mostram para nós a quarta sessão, a quarta admoestação, né, de Paulo aos Coríntios, e também a quarta admoestação de Cristo para a igreja. E essa quarta admoestação tem como título: sejam maduros em sua fé. Essa é uma exortação final de Paulo aos Coríntios e uma exortação final da parte de Deus, né, para a igreja nesses tempos finais, nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade que nós estamos passando. Todas as coisas que estão se sucedendo ao nosso redor é para fazer-nos amadurecer na fé. Então esse é o tema da quarta sessão: sejam maduros em sua fé. Deus deseja que a nossa fé não seja uma fé, né, infantil, mas que venha a se tornar uma fé madura, uma fé trabalhada pela vida do Senhor. Então vamos começar aqui a exposição no versículo 1, né? Já falamos, versículo 1 ao 4, o tema que é: estejam prontos para a minha vinda. Né? Esse aqui é o tema, e ele começa falando o seguinte: esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Está vendo aqui, irmãos? Então, Paulo já tinha feito 2 visitas para eles, né, Atos 18, Atos 20, e aqui fala: esta é a terceira vez que vou ter convosco, que vou visitá-los. Então, veja só, irmãos, que interessante. Aqui nós já queremos enfatizar a questão da terceira e última chance, né, que Paulo está dando aqui para a igreja se consertar, né. Da mesma forma, irmãos, Deus ele está dando aqui uma terceira, né? Muitos falam que a terceira é a vencida, né? A terceira é a última. Mas o que eu quero falar é o seguinte aqui, irmãos: Deus ele está dando uma última chance, né, para a igreja acertar as coisas, né, para arrumar a casa, para se arrepender, para consertar nossa vida com Deus, para gastar tempo verdadeiramente com Deus em nosso espírito, né, nos enchendo dele, né, nos purificando, consertando tudo aquilo que precisa ser consertado, irmãos, porque aqui fala: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Então é uma chance que Deus está nos dando, irmãos, para nos consertar o que precisa ser consertado ainda com Deus. E aqui ele fala: por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Ele está usando uma passagem do Antigo Testamento, né, mostrando que para resolver uma situação na igreja sempre é bom ter testemunhas, né, testemunhas. Número 2, número 3 é número de testemunho. Versículo 2, né, aqui fala: já o disse anteriormente, torno a dizer. Veja só que interessante, irmãos. Ele está lembrando aqui os coríntios de que ele já tinha avisado, né, que nessa sua última visita ele julgaria com severidade os que pecaram, né? Veja só o versículo 2. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não vos pouparei, não os pouparei. Então vemos, irmãos, aqui a alerta de Deus também para a igreja, irmãos. Ele está dizendo que nessa vinda dele, ele vai vir para poder julgar com toda a severidade, com total severidade, cada um dos pecados que não foram resolvidos, né? Aqui fala: contra todos que pecaram, né, não os pouparei. Deus, nessa vinda, irmãos, nessa visitação, né, que ele vai fazer para a igreja, ele já não vai poupar o pecado, irmãos. Ele vai vir para lidar e punir os pecadores e o pecado. Por isso que é o tempo hoje de abandonar os pecados, largar os pecados, abrir mão deles e consertar nossa vida com Deus. Por isso que aqui fala no versículo 2, né, se outra vez for, né, não os pouparei. Então também Paulo, né, aqui mostra que ele não seria fraco em lidar com o pecado, né? Deus, quando ele voltar, ele não será fraco, ele não vai, né, a mão dele não vai temer e tremer para poder lidar com todo o pecado. Versículo 3, posto que buscais provas de que em mim Cristo fala,
o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Né? Irmãos, Cristo fala no apóstolo. Né? Os coríntios eles estavam buscando provas de que em Paulo Cristo falava, o qual não é fraco para convosco, antes ele é poderoso em vós. Cristo é poderoso em nós, porque o próprio Cristo ele é infundido em nós pelo falar dos apóstolos. Nós temos apóstolos na igreja, irmãos que Deus está utilizando para poder cuidar as igrejas e direcionar as igrejas. À medida que nós cremos que Cristo fala pelos irmãos, mais dessa vida, dessa palavra vai sendo trabalhada em nosso interior. No versículo 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, né, que está falando de Cristo, né, que Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Então, Paulo aqui está revelando, né, que Cristo morreu, né, em fraqueza. Né, Cristo revela aqui fraqueza na sua morte, mas contudo em sua ressurreição, Cristo mostrará o seu poder. Então aqui nós temos um contraste entre a palavra fraqueza, né, e poder. Hoje, se nós, veja só, temos uma vida fraca em nós mesmos, né, somos fracos, né, aqui fala que somos fracos nele, se não somos fracos no Senhor, irmãos, não vamos ser servos dos irmãos. E naquele dia, na ressurreição, fala, viveremos com ele. Né? E para vós outros, aqui fala, somos fracos nele, mas viveremos com ele. Para vós outros, pelo poder de Deus. Então, o poder de Deus, irmãos, é um poder de ressurreição. Louvado seja o Senhor. E esse poder, aqui entramos já no versículo 5, né, na segunda sessão, né, que, então, encerrando aqui a primeira sessão sobre a volta de Cristo. Né? Aí fala que no versículo 4 ele encerra falando que nós viveremos com Ele. Por isso que o tema, né, dessa primeira parte, nessa primeira admoestação é: estejam prontos para a minha vinda. E a maneira de nos preparar é servindo os irmãos, sendo fracos em Cristo, para que o poder de Cristo possa operar em nós, irmãos, pela vida de ressurreição. E aí no versículo 5 ao 7 nós entramos na segunda admoestação, sessão, que fala de ter certeza da nossa salvação. Então aqui fala, examinai-vos, né? Examinai-vos a vós mesmos. Né? Ou seja, aqui já era um tempo em que os coríntios deviam autoexaminar-se a si mesmos, né? Avaliar-se, né? E da mesma forma é o tempo agora da igreja, irmãos, poder se examinar a si mesmo, né? Se testar, fazer uma verificação, né, de você mesmo. Então eu animo, né, estimulo você a fazer isso agora, examinar a sua vida, como é que ela está diante de Deus. Ela é uma vida digna, ela é uma vida aprovada, desaprovada, que você e eu estamos fazendo agrada a Deus, desagrada a Deus, como é que está a nossa fé. Por isso aqui fala, examinai-vos a vós mesmos, né? Examinai-vos. Irmãos, provai-vos, né, se realmente estáis na fé. Essa questão de examinar-se, né, ele é um assunto extremamente importante, porque há uma frase filosófica, né, que fala que a vida que não é examinada não merece ser vivida. Né? Foi Sócrates quem falou essa frase. E toda vida precisa ser examinada. Toda vida que não é examinada não merece ser vivida. Então, a vida cristã não é uma vida qualquer, né? Não é uma vida automática, não é uma vida que a gente vive com o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio jeito de ser, de fazer as coisas, ou com a nossa própria cultura. Né? Mas é uma vida que é vivida pela fé na palavra de Deus. Romanos 1 fala que o meu justo viverá pela fé. Então, nós temos que de tempo em tempo avaliar, fazer um teste, uma prova de como está a nossa fé. Porque a verdadeira vida cristã, ela suporta a fé. Ela suporta a fé, irmãos. Ela se deixa ser provada. É uma vida genuína com Deus. Porque quando nós nos autoexaminamos, o próprio Espírito Santo tem caminho em nós para poder expor certas coisas que são do seu desagrado. Ele fala aos nossos corações
Ele nos dá graça para nos purificar e nos limpar de toda essa contaminação. Por isso que todo crente deve provar a sua fé. Prove a sua fé, né? Como é que eu posso provar a minha fé? Pela maneira se eu estou tendo oração com Deus, né? A gente tem que verificar, né? Verificar nossa leitura da Bíblia, nossa consagração, nossa vida de reuniões. Como é que está, irmão? Deus está se agradando? Né? Então nós devemos verificar pelo menos aqui 3 coisas. Veja só. A Bíblia fala que nós devemos verificar a nossa pessoa, né? Isso está aqui no versículo 5 e também em 1 Coríntios 11, 28, né? Quando fala da ceia do Senhor, antes de nós cearmos, né? A Bíblia fala para examinar-nos a nós mesmos, né? Então é um momento importante para nós mesmos nos julgarmos, né? Se há pecado, né? Se há alguma coisa errada, nós aplicar o sangue de Cristo, né? E dessa maneira, naquele dia, nós não seremos julgados. Então é importante nós provar a nossa fé, né? E primeira coisa que nós devemos verificar é a nossa pessoa. Como é que está a nossa pessoa, né? São 3 coisas que nós devemos verificar de acordo com a luz da Bíblia. A primeira está então, 1 Coríntios 11, 28 e 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, né? A nossa pessoa. Senhor Jesus, é importante nos verificar como se Deus se agrada da minha pessoa, né, do jeito que eu sou, né, se Cristo ele está sendo vivido, as virtudes humanas de Cristo estão sendo manifestadas no meu viver, né, se Cristo é expresso na minha pessoa, se Deus usa a minha pessoa para poder ganhar as pessoas, como está a minha pessoa diante de Deus. Em primeiro lugar é isso. Antes de Deus olhar para a obra, que é o segundo ponto, né, que nós devemos verificar, né, Deus olha primeiro para a nossa pessoa. Né, esse é o exemplo que a gente vê na Abel e Caim, quando fala que Deus olhou para Abel e se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Então Deus primeiro ele olha para a nossa pessoa antes da nossa obra. Como está a nossa pessoa, amados irmãos? Devemos verificar diante da luz das Escrituras, porque ela vem para iluminar, né, e nos purificar e expor, né, a nossa situação, a nossa condição, irmãos. Como é que está a nossa condição? Segunda coisa que devemos verificar é a nossa obra. Gálatas 6, 4. Né? Vamos abrir a Bíblia então em Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas 6, 4 fala o seguinte: examine cada um a sua própria obra. Está vendo? Então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Examine cada um a sua própria obra. Né? Irmãos, temos que fazer esse autoexame. Obra está ligado a ministério. Né? Ministério, examine cada um o seu próprio ministério ou o seu próprio serviço. Deus tem dado um serviço para você na igreja? Você tem um serviço? Né? Irmão, isso aqui é algo que nós devemos verificar. De acordo com Mateus 25, todos nós, né, recebemos dons da parte de Deus e esses dons têm que se tornar ministérios. Nós não podemos esconder o ministério, né? Nós devemos negociar os talentos, né, para esses dons para que se tornem ministérios. Irmãos, como está o nosso serviço? Você serve a Deus, né? Isso é uma prova se você está permanecendo na fé. Aqui fala, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. É a fé, irmãos, né? Provai-vos a vós mesmos. Então, irmãos, façam um autoexame. Você serve a Deus? Você serve a igreja? Você serve na igreja? Se a resposta é sim, né? Louvado seja o Senhor. Se a resposta é não, nós temos que nos preocupar, porque é uma situação de doença espiritual, é algo maligno, porque não é normal um cristão não servir a Deus, não servir na igreja. Então aqui é uma coisa que nós temos que examinar a nossa obra. Por quê? Porque a fé sem obras, ela está morta. Se nós dissermos que acreditamos em Jesus, que cremos em Deus, né, e nós não temos obras, serviços, ministérios, essa fé que nós dizemos, ela está morta. E os mortos não podem servir a Deus, não podem louvar a Deus. Por isso que a palavra elas vem para nos avivar e nos encorajar espiritualmente,
como está a nossa obra, né? E você que serve na igreja, como você tem servido? De que maneira você serve? Com prudência, com diligência, com reverência, com santo temor e tremor, ou de uma maneira desleixada, do jeito que dá. Está vendo, irmãos? Então, nós temos que verificar a nossa obra, né? Depois de verificar a nossa pessoa, né? Não está tudo ok, agora vamos verificar os nossos serviços. Deus conta com nossos serviços, né? Seja na palavra, seja nos serviços, na oferta. Deus conta, irmãos, com nossos ministérios para poder edificar o corpo de Cristo. Está vendo? Terceira coisa que nós devemos verificar está em Lamentações 3:40, né? E são nossos caminhos. Eu vou ler essa passagem aqui, vamos lá. Abra sua Bíblia, Lamentações, depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Lamentações, capítulo 3. Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Está vendo, irmãos? Então, o que significa examinar nossos caminhos? É o nosso andar. É o nosso andar, né? É os princípios. Caminhos na Bíblia são nossos princípios de fazer as coisas. Se nós estamos indo num caminho, em uma direção totalmente contrária à direção que Deus vem dando, se é assim, é tempo de voltar para Deus, voltar para a igreja, voltar para os serviços, volte para Deus, examine os seus caminhos. Se eles estão dentro da economia de Deus, se esse caminho que você está andando, ele vai te levar para o reino, ou esse caminho que você está trilhando no seu dia a dia, vai te levar para o inferno, né? Vai te levar para o lago de fogo, vai te levar para as trevas exteriores, para onde você vai ir, né? Para onde você está indo. Então examine o seu andar, volte-se para o Senhor, irmãos, volte-se, invoque o nome do Senhor, volte para a comunhão. Por isso que o tema dessa segunda sessão é, né, tenha certeza da sua salvação. De que maneira? Provando a sua pessoa, a sua obra, né, seu ministério e os seus caminhos, seus princípios pelos quais você age. Seus princípios são a palavra de Deus ou são, né, a sua cultura e o jeito que você aprendeu a fazer as coisas? Quais são os princípios que movem a sua vida? Por isso, então, aqui vemos, né, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Está vendo? Aqui já vemos um outro ponto. Se não é que já estáis reprovados. Né? Então aqui fala, irmãos, que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Veja só que interessante esse versículo 5, nós estamos estudando ele, né? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Né? Na fé é um lugar, né, onde nós temos amor, onde nós temos realidade espiritual. Quando Jesus voltar, né, ele fala assim em Lucas 18:8, será se porventura eu vou achar fé na terra? Que ele vem buscar fé, nesse lugar fé é realidade espiritual. Né? Então, na fé, né, esse lugar onde nós temos a vida de Deus. Nós temos que examinar se nós estamos na fé. Né? Nós estamos na fé, se nós, na verdade a palavra aqui é se nós estamos permanecendo na fé. Permanecer na fé. É nesse lugar, muitos vão embora desse lugar. E a Bíblia profetiza em 2 Timóteo 4:1, o Espírito afirma categoricamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Eles tiveram fé, mas eles vão abandonar a fé. Vão se desviar, vão sair desse lugar. Esse lugar é um lugar onde há amor a Deus. É um lugar onde há fé, onde há realidade de um mundo que você não pode ver, mas você tem essa percepção no teu espírito. Então nesse lugar há amor de Deus, há amor a Deus. É nesse lugar onde a vida do Senhor é trabalhada em nós, né?
É nesse lugar onde há uma busca por santidade. Faça essa autoavaliação, irmãos, né? Aqui fala, né, na fé. Se vocês estão na fé, é nesse campo, irmãos, onde os cristãos buscam santidade. É na fé que nós buscamos santidade. Se nós não estamos buscando santidade, é porque nós não estamos permanecendo na fé. É nesse lugar, irmãos, onde há ódio contra o pecado. Se você não odeia o pecado, provavelmente você já abandonou a fé. É a fé que nos salva. Por isso que o tema da segunda sessão é: tenha certeza da sua salvação. Tenha certeza da sua salvação. Então, nesse lugar que há ódio pelo pecado, nesse lugar que há também amor aos irmãos. Você ama os irmãos? É na fé que nós amamos os irmãos. É quando nós permanecemos nesse lugar, que há amor de Deus pelos irmãos. Quem está numa família não precisa se forçar para amar os seus familiares. Nós amamos nossos irmãos porque temos um vínculo de vida. Da mesma maneira, irmãos, como está o seu amor pelos irmãos? Você tem se preocupado com eles, se eles estão bem, se eles estão comendo, se eles estão se vestindo? Você tem se preocupado com sua família espiritual? Então são sinais, irmãos, se nós estamos permanecendo na fé ou nós já abandonamos há muito tempo esse lugar. E se já é assim, Deus com essa palavra nos chama: volta, volta que eu quero te salvar nesse lugar, na fé que é na vida da igreja em Cristo Jesus. E é nesse lugar, na fé, onde nós obedecemos a Deus. A fé não questiona, a fé obedece. A fé não murmura, a fé crê na palavra. É nesse lugar onde nós cremos e obedecemos o que os irmãos falam, o que os irmãos nos orientam, o que Cristo ministra por meio dos profetas. É nesse lugar, irmãos. Amém? Por isso que esse é o segundo ponto aqui, né? Espero o versículo 6 de 2 Coríntios 13, porém que entendereis que nós não somos reprovados, né? Ou mais espero reconheçais que nós somos reprovados. Então Paulo, ele se autoexaminou e ele percebeu que ele não estava reprovado no Espírito do Senhor. E você, irmão, está reprovado ou aprovado diante de tudo que foi ministrado? Tá bem? Eu vou parar aqui, tá bom? Eu vou parar aqui. Eu ainda teria a terceira sessão, né, que é obediência à palavra de Deus, e a quarta sessão, que é sejam maduros em sua fé. Eu não vou falar, né? Eu senti que já essa porção da palavra foi suficiente. Vamos ruminar ela, né? Ruminar, compartilhar essa palavra, né? Meditar nela e principalmente, irmãos, nos autoavaliar e praticar tudo que o Senhor falou conosco hoje, a fim de que possamos ser, irmãos, esses filhos maduros, esses servos fiéis e prudentes, esses vencedores, esses trabalhadores da última hora, esses com quem o Senhor pode contar, irmãos. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Jesus é o Senhor.